Fala pessoal, bem-vindos ao canal TV Nostalgia. Hoje nós vamos explorar uma verdadeira raridade da TV dos anos 70. Ela se chama A Selva de Coral, ou no seu inglês original, The Coral Jungle. Foi uma série produzida em 1976, com a participação de ninguém menos do que o nosso eterno Sr. Spock da série Jornada nas Estrelas. Sim, isso mesmo, Leonard Nimoy também fez alguns documentários, algumas séries que não foram dedicadas à ficção científica. Vida longa e próspera, Miranda. Neste caso, nós vamos descobrir juntos como essa lenda da TV deu voz a um dos documentários mais impressionantes sobre o fundo do mar. Deva, um barco cruzeiro de 60 pés está se dirigindo para dois dos recifes, famosos nos anais marítimos da Austrália, pelo perigo que representam para os navegantes. A expedição é dirigida por Ben Kroc, fotógrafo submarino de fama internacional. Lançada em 1976, A Selva de Coral foi uma série composta por 8 episódios de 60 minutos cada. A série foi filmada na icônica Grande Barreira de Corais na costa australiana, que na verdade é um dos ecossistemas mais diversificados e mais perigosos do mundo. Cada episódio nos leva a uma jornada de exploração subaquática, revelando a beleza e os perigos do oceano. Agora, tem uma curiosidade em relação a esse seriado. Ao buscar algumas informações sobre a série, sobre esse documentário, eu achei uma informação conflitante em relação à quantidade de episódios. Segundo o International Scuba Diving Hall of Fame, que é um site dedicado ao Hall da Fama de mergulhadores, os melhores mergulhadores do mundo, né? A série teria 12 episódios quando ela foi lançada no mercado americano pela Syndicate, pelas redes NBC e ABC, contendo aproximadamente 30 minutos por episódio. Portanto, quando ela foi vendida ao mercado norte-americano, o documentário aparenta ter sido estendido para uma quantidade maior de episódios, com menor tempo de duração cada, talvez até para caber na grade de programação. Já que originalmente, segundo eu acabei consultando uma enciclopédia, vocês vão ver a imagem aqui, nessa enciclopédia aqui, que foi lançada e foi publicada em 1976 ou 77, foi logo no finalzinho da década de 70, ao final da década de 70, a quantidade de episódios originalmente era menor, pelo menos para o público australiano. O que torna A Selva de Coral ainda mais especial é a narração, é a narração de Leonard Nimoy. Sim, senhores e sim, senhoras, o Sr. Spock de Star Trek. Conhecido por sua voz profunda e cativante, Nimoy trouxe uma dimensão extra à série. A sua narração transportava o público para as profundezas do oceano, criando uma conexão emocional com as incríveis imagens subaquáticas. O mar é uma vastidão, grande demais, profundo demais para que alguém pretenda conhecê-lo bem ou dominá-lo. De certa forma, é como o próprio universo, mas, por outro lado, é inteiramente diferente do universo. O mar é fácil de alcançar e explorar, seja por lucro ou prazer. Nesse ponto, talvez, resida sua grande desconhecida utilidade, sua habilidade em diminuir nosso orgulho, abalar nossa fatuidade, lembrando-nos da fragilidade de nosso conhecimento, quando em confronto contra o poder e indiferença do jamais dominado mundo da natureza. Nimoy era mais do que um ator, ele era um comunicador nato. A sua voz guiava os espectadores através das maravilhas do fundo do mar, tornando a série mais imersiva e emocionante. Foi uma oportunidade, na verdade, para ele mostrar o seu talento fora da área de ficção científica em um papel, mas assim, completamente diferente. Acho que poucas pessoas imaginavam que o nosso querido vulcano Spock de orelhinha pontuda teria feito algo diferente da ficção científica. Em relação à produção e direção dessa série, por trás das câmeras estava Ben Kroc, um renomado documentarista australiano especializado em filmagens da vida selvagem.
Kropp foi o pioneiro em filmagens subaquáticas e em 1964 ele ganhou o prêmio de fotógrafo subaquático do ano, seguindo os passos de lendas como Hans Haas e Jacques Cousteau. Era bem do estilão dele. Kropp tem ainda, porque ele ainda é vivo, né, até a presente data de 2024, né, ele tinha o mesmo esquema, o mesmo estilo de documentários que Jacques Cousteau. Ele também foi o primeiro produtor australiano a vender séries para as grandes redes de TV dos Estados Unidos. E curioso porque essa série é muito pouco conhecida, viu? Mesmo lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto no mercado americano, ela é tida como um filme perdido. Pelo menos eu não tenho notícia de muitas fontes em relação a esse seriado. Localizamos aqui, felizmente, aqui no Brasil, né, alguns episódios. Mas Kropp não parou por aí. Ele produziu mais de 100 documentários da vida selvagem e aventura, incluindo esse, A Selva de Coral, e outras séries de sucesso, chamada This Rugged Coast. Eu não sei a tradução disso aqui, deve ser a sua costa selvagem, a sua costa... Enfim, depois vocês procuram no Google aí, botam o Google Translator aí que vocês entendem. O seu legado na conservação marinha e no cinema é inegável, e suas filmagens continuam a ser admiradas por cineastas e biólogos marinhos até os dias de hoje. Começou da década de 60 para cá, são 60 anos praticamente, né, vivendo da vida selvagem e produzindo documentários em relação a esse assunto. A Selva de Coral é uma verdadeira raridade. Mesmo com o sucesso da série, não foi tanto assim, né? Mas assim, poucos episódios sobreviveram ao tempo. O sucesso maior foi no período, logo no lançamento. Pelo menos na Austrália, no Brasil não foi tão conhecida, nos Estados Unidos também não. O sucesso deu mais no mercado para o mercado australiano por aquele período de tempo. Né? Mas poucos episódios acabaram sobrevivendo. Né? Talvez explique, até pela pouca quantidade de episódios que foram que foram lançados, foram produzidos. Né? Tornando essas gravações extremamente valiosas para nós, colecionadores e fãs de documentários também. Não é muito o meu caso, eu não sou muito fã de documentário, mas para quem é fã e colecionador de documentário, séries assim são um verdadeiro prato cheio. E por isso que ter acesso a um trecho restaurado dessa série é alguma coisa tão especial. Por isso que eu fiz questão de restaurar pelo menos um trechinho, né, deste documentário que é muito interessante, com uma narração espetacular do nosso querido Sr. Spock. E nessa dublagem aqui ficou realmente maravilhoso. É algo que realmente vale a pena vocês ouvirem os trechos restaurados. Então hoje nós podemos aqui compartilhar com vocês uma parte dessa obra-prima raríssima, né, algo que muitos não puderam ver desde a sua transmissão original nos anos 70. Catch the villain, steal the show. Zany plots, oh what a thrill. Animated world, come to life. Epic twists, you know. E aí, pessoal, gostaram da surpresa? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. Até a próxima.